Meus amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais este privilégio que Ele está nos concedendo de meditarmos em mais uma porção da palavra do Senhor. Eu quero, na noite deste dia, convidar a você para uma leitura no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 4, e a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma leitura até o versículo número 13. A leitura é um pouco extensa, mas eu quero que você acompanhe agora. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que ninguém só de pão viverá o homem, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meus amados, aqui está esta leitura que foi feita em Lucas, aqui no capítulo 4, o versículo 1 ao versículo número 13. Trata-se a tentação de Jesus. Nesta noite, nós vamos olhar um pouquinho para esse período de tentação que Jesus enfrentou nos seus dias, no seu ministério terreno. E nós vamos ver aqui, pelo menos, 4 coisas importantes. Nós vamos chamar de 4 lições que nós podemos aplicar na nossa vida, no nosso caminhar cristão, na nossa luta contra as hostes espirituais da maldade. Então eu quero que a partir do verso 1 você vá acompanhando e juntos nós vamos aprendendo com Jesus como vencer as tentações malignas. Amém? Então, nós vamos, a partir do verso 1, nós encontramos a primeira lição. Olha, só cheios do Espírito Santo podemos vencer
as tentações. Só cheio do Espírito Santo nós podemos vencer a astúcia do inimigo. Só cheio do Espírito Santo é que nós vamos vencer as investidas do diabo. Então, observe o versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ouviu? Olha, e Jesus, cheio do Espírito Santo. Então Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. O poder de Deus na sua vida capacitava-o para enfrentar o deserto e as suas provações. E o verso diz assim: e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quer dizer, ele não foi porque ele quis. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Por quê? Porque cheios do Espírito Santo, nós seremos guiados pelo Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, nós também seremos direcionados, levados, conduzidos pelo Espírito Santo. Porque a nossa mente, ela pode nos levar a inúmeros lugares que nem sempre é da vontade de Deus. Mas só o Espírito Santo sabe o caminho pelo qual devamos passar para o nosso crescimento espiritual, para a nossa vitória. Nesse caso aqui, o deserto, ele deveria fazer parte do ministério terreno de Jesus. Então, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ele vai cheio do Espírito Santo ao deserto. Então, por isso que a primeira lição é que só cheios do Espírito Santo é que nós podemos vencer as tentações. Porque cheio do Espírito Santo envolve uma vida de oração, uma vida também de consagração, de separação para Deus. Olha o relato. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Observe que o texto é claro. Ele foi tentado, provado, durante 40 dias. Então, um período, uma provação, numa linguagem bem nossa, pesada, né? Um momento delicado. Jesus enfrentaria os fariseus, ele enfrentaria toda a cúpula romana, ele tinha um ministério que seria realmente provado, ele iria sofrer, então ele precisava estar preparado, e para isto ele é cheio do Espírito Santo no seu batismo, e ele sai das águas, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então, meu amado, não tema o deserto. A nossa preocupação não é estar no deserto. A nossa preocupação é estar no deserto sem o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então precisamos ter uma vida na presença do Senhor. Precisamos, amados, ter uma vida de oração. Precisamos ter uma vida de consagração. É claro que isso é
pessoal, mas é uma responsabilidade que cada crente tem, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia é clara: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a primeira lição: só cheio do Espírito Santo nós podemos vencer as tentações. A Bíblia diz que, terminado aqueles dias, Jesus, ele recebe agora mais uma investida do diabo, né? E quando o diabo ele investe contra Jesus, ele vai tentar a Jesus em 3 áreas da sua vida. E aí nós temos uma segunda lição. Satanás, ele tenta em 3 áreas da nossa vida. Quais são essas áreas? Carne, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. Então, vamos acompanhar aqui essa investida do inimigo. Observe: e disse-lhe o diabo, eu estou no verso número 3, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aqui é a consciência da carne. Consciência são desejos carnais, não é verdade? São desejos intensos da carne. Nem sempre são desejos pecaminosos. Aqui era um desejo até normal, porque está escrito, olha, e terminado aqueles 40 dias, teve fome. Observe, Jesus, quando terminou o período de 40 dias, ele que estava em jejum, um jejum especial, não tente jejuar 40 dias em casa. Você não vai suportar isso. São jejuns especiais, esse de Jesus. Mas depois ele teve fome. E fome é um desejo natural. É um desejo da carne, um desejo natural. E é justamente quando ele está com fome, depois de 40 dias, que o diabo se aproxima e se aproveita do momento e diz a ele: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Ouviu? Então aqui está a primeira área que o inimigo ele investe, que ele vai tentar a Jesus, é a consciência da carne. Jesus está com fome e o diabo sabe disso. Então ele sugere a ele um milagre, transformando aquelas pedras em pães, não é? Ele coloca em dúvida a sua filiação divina. Se tu és o Filho de Deus, quer dizer, ele estava dizendo, em outras palavras, um filho de Deus não pode passar fome. Um filho de Deus não pode estar numa situação dessa, num deserto deste, tanto tempo sem comer. Então, se tu és o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Como que dizendo, resolve o teu problema, se você é o Filho de Deus. Então, observe que ele tenta na filiação divina e ele vai através da consciência da carne.
Então, Satanás, nas suas tentações, ele vai investir em 3 áreas. A primeira área, a consciência da carne. Vamos para a próxima tentação dele, que é a consciência dos olhos. Olha o versículo número 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Observe, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. Aqui é a consciência dos olhos, ouviu? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sugeriu a ele, olha aí, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Ouviu? Aqui o inimigo, ele ataca, né? Ele usa como estratégia a consciência dos olhos. Ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo e também a glória de cada um. E sugere a ele que tudo aquilo poderia ser dele, como que dizendo, tudo que você está vendo pode ser teu. Eu posso te dar isto se você me adorares. Entendeu? Então, o inimigo, ele sugere a Jesus todos os reinos do mundo e a sua glória, prazeres mundanos. É mostrado ali para Jesus prazeres mundanos, tesouros, certamente orgias, tudo aquilo que o mundo romano oferecia, todas as delícias que os povos pagãos se envolviam, o diabo diz ser dono de tudo aquilo e daria a ele, não é verdade? Então isso é o que? Consciência dos olhos. Agora vamos avançar um pouquinho e vamos para a terceira área da tentação, que é a soberba da vida. Nós vamos ver lá no verso número 9. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Tá vendo? Aqui já é o que? É a soberba da vida. Ele leva Jesus até Jerusalém e lá ele coloca Jesus no pináculo do templo. Jesus é transportado de uma maneira sobrenatural para que você veja o poder do inimigo, né? A força espiritual do inimigo. E dizem os eruditos que é uma altura de aproximadamente 40 metros do pináculo do templo até o solo. E ele diz assim, olha, se você é realmente o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Se joga daqui, porque está escrito a teu respeito, né? Que os anjos te guardarão os teus pés, para que você não tropece em nenhuma pedra.
e te sustenho nas mãos. Então você, saltando, você será amparado, como que dizendo, veja que coisa grande, veja que maravilha será você saltando e os anjos te amparando, porque está escrito a teu respeito que os anjos farão isto. Então, é uma oportunidade, sabe? Será algo fantástico para a multidão de pessoas que viverão, você dará um salto, será um momento de fama, de glória, de exibição. Faça isso, não é? Porque se você fizer isto, aí você estará provando ser realmente o Filho de Deus. Então, meu amado, nessa lição, nesse momento, nesse ponto, nós aprendemos que o diabo vai tentar as pessoas na consciência da carne, na consciência dos olhos e na soberba da vida. Quando uma pessoa cai no pecado, ele vai cair ou na consciência dos olhos, cobiça, ou vai cair num desejo carnal, ou vai cair fatalmente na soberba, no orgulho. Então, o que o inimigo queria? Ele queria, na primeira tentativa, que Jesus não dependesse de Deus para o seu sustento. Ele tinha poder, ele poderia transformar o pão e assunto resolvido. Vontade de Deus, ser amparado por Deus naquele momento, não precisava. Ele poderia ser sustentado por si só, sem Deus. Na segunda tentativa, a glória e os poderes daqueles dias poderia ser dele. Bastaria ele se curvar diante do diabo. Ele teria toda aquela glória, não é? Seria um momento maravilhoso para ele, glória, fama, tudo de bom naquele mundo. E na terceira tentativa, um salto, 40 metros de altura, e ser amparado pelos anjos. Seria um momento grande, a fama dele iria correr. Então são as três áreas que o diabo tentou: consciência da carne, consciência dos olhos e a soberba da vida. Então toda vez que você for tentado, você estará sendo tentado num desses três pontos aqui. Agora, vamos ver uma terceira lição. Pela palavra de Deus, e só por ela, nós podemos vencer as tentações do diabo. Então, nós vamos ver lá no versículo número 4, observe, diante da sugestão de transformar pedra em pão, olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ouviu? Primeira coisa interessante, Jesus, ele cita Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3. É lá que está escrito que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pão aqui, a ideia é sustento. Jesus, ele mostra a Satanás
que ele não dependia de pão, ele dependia de Deus. Meu amado, você para viver, você precisa de Deus. Eu para viver, eu preciso de Deus. Quanta mortandade há no mundo. Morrem pessoas que são bem alimentadas. Por quê? Porque o homem não viverá só de pão. O homem vive da palavra de Deus. Então há, meu amado, uma dependência de Deus na vida do ser humano. Então o diabo ele tenta levar o homem à prática dos desejos carnais para que ele se afaste da dependência de Deus. Mas Jesus se apoia na palavra de Deus. Jesus diz: escrito está que nem só de pão viverá o homem. Jesus estava dizendo: eu não transformo pedra em pão, mas eu confio na palavra de Deus. Então, nessa primeira lição, é através da palavra de Deus que vencemos o diabo. Não é verdade? Escrito está escrito. Onde estava escrito? Estava escrito nas Escrituras. No dia de Jesus, na Torá, né? Na lei, Deuteronômio capítulo 8, versículo número 3. O homem depende de Deus. Meu amado, meu irmão, minha irmã, claro que nós dependemos do alimento diário, mas não é só disto. Nós dependemos de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, Satanás ele recebe essa primeira resistência, ele é rechaçado pelo poder da palavra. Vamos ver como que Jesus reage diante da segunda tentação, quando ele diz: se tu me adorares, tudo será teu. Aí Jesus diz a ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Observe que toda a riqueza do mundo Jesus rejeita, toda a glória mundana ele rejeita. Por quê? Porque ele adora a Deus. Só Deus deve ser adorado. Riquezas, bens materiais, pessoas não podem receber adoração. Só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O diabo é rechaçado pelo poder da palavra de Deus. Pela segunda vez, Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Servir é colocar-se à disposição. Servir é obedecer. Servir é se curvar diante de um Senhor. E só a Deus é que nós devemos servir. Jamais se curvar diante do diabo, que muitas vezes vem disfarçado de anjo, mas é o cão mesmo. Só diante de Deus. Você lembra? Eu estou me lembrando dos 3 amigos de Daniel, que eles não se curvaram diante daquela estátua do rei Nabucodonosor.
Eles disseram, não, nós não nos curvaremos. Quando tocou a música mundana, todos se curvaram, mas aqueles 3 não se curvaram. É verdade que foram para a fornalha de fogo. É verdade que o forno foi aquecido 7 vezes, mas é verdade que Deus estava com eles naquele momento. Então, meu amado, a arma do diabo é tentar nos levar a uma não dependência de Deus e nos curvarmos diante dele, diante dos seus caprichos. Vamos ver a reação de Jesus agora, diante da terceira tentativa, que foi a soberba da vida. Eles disseram, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Espere um pouquinho agora. Observe. Diante das 2 tentativas fracassadas, diante do uso de Jesus, da palavra de Deus, o diabo agora, para o espanto de alguns, ele vai usar a palavra. Sim, ele vai usar a palavra. Olha aí, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Observe a astúcia mais terrível do diabo. Ele vai usar a palavra. Meu amado, o diabo vai citar a palavra. Olha, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Pasmem os irmãos, se espantem. O diabo está usando a palavra. E agora? Jesus deveria acreditar nele? Só porque ele está usando a palavra? Só porque ele está citando o Salmo 91 e o versículo 11? Meu amado, ele está citando o Salmo 91 e o versículo 11. Como se explica isso? Bem, o problema não é a palavra que ele cita, mas quais as suas intenções. O que está no coração do diabo. Ele quer enganar Jesus. Ele quer derrotar Jesus. Ele quer levá-lo a abandonar a obra que Deus colocou nas suas mãos. E para isto, ele que é baixo, sujo, ele usa erroneamente, com outras intenções, a palavra de Deus. Ele diz também, ele diz assim, ó, porque está escrito, tá vendo? Está escrito. Fosse Jesus um iniciante, né? Fosse Jesus um menino espiritual, ele seria enganado agora. Ele diria, está escrito, então eu vou saltar. Mas Jesus não era um menino. Jesus é o Filho de Deus. E olha a resposta de Jesus. E Jesus respondendo disse-lhes, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Impressionante. Observe que Jesus, ele cita o quê? A palavra. Só que a diferença, Jesus, todas as vezes que citou a palavra, ele cita para glorificar a Deus. E a única vez que o diabo cita, ele cita para enganar.
não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele estava dizendo, eu não vou pular daqui como se Deus tivesse obrigação de me sustentar. Eu não vou tentá-lo. Eu não quero provar nada, eu apenas confio em Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Um exemplo de tentar Deus seria assim, ó. A pandemia está aí. Não vou usar máscara, não vou usar álcool gel, não vou tomar vacina, porque eu sou filho de Deus e não vai acontecer nada. Aí a Covid me alcança e eu morro. Por quê? Porque não tentarás ao Senhor teu Deus. Não podemos arriscar a nossa vida como se Deus fosse obrigado a cuidar de nós. Deus cuida dentro da necessidade, dentro da sua soberania. Então nós devemos fazer o nosso cuidado pessoal, devemos fazer o nosso check-up, devemos fazer a nossa parte. E Deus fará aquilo que lhe apraz, porque Deus é Criador e eu sou criatura. É isso que Jesus quis dizer. Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, meu amado, observe que o inimigo, ele vai tentar consciência da carne, consciência dos olhos, a soberba da vida. Mas Jesus vem com a palavra. Está escrito, e diante de uma citação da palavra, com segundas intenções, ele não muda a sua arma. Está escrito. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E nós temos aqui a quarta lição, que é vigilância é a palavra de ordem. Veja aí o verso 13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Viu? Ausentou-se dele por algum tempo. O diabo foi lá se recompor e voltou com mais tentações, mas em tudo Jesus foi mais que vencedor. Venceu o diabo aqui no monte da tentação, venceu o diabo no Monte das Oliveiras, venceu o diabo no Monte Caveira, no Gólgota, quando ele morreu, deu a sua vida por mim, por ti, e ressuscitou ao terceiro dia. Então, meu amado, esse último ponto, vigilância é a palavra de ordem, é para nós estarmos atentos, primeiro, com a nossa vida espiritual. Oração, jejum, faz parte de uma vida devocional. Meditação na palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu estou vendo aqui, ó, está marcando aqui 26 pessoas. Oxalá todas estão ouvindo o que está sendo dito através dessa live. Então, a preocupação com a palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A nossa adoração é só a Deus. E não devemos tentar a Deus. Deus, ele é poderoso. Deus é grande. Deus é eterno. E nós temos que estar atentos. Por quê? Porque num desses momentos, como você ouviu, o diabo, ele usa a palavra, mas ele usa para enganar. Então nós temos que tomar cuidado, porque estamos vivendo o dia da falsificação da palavra. Dos dias de Paulo também tinha. Paulo disse assim: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus.
Então, pessoas que usam a palavra para conseguir dinheiro, por exemplo, para conseguir a tua credibilidade, por exemplo. Então, tem pessoa que usa a palavra ao seu bel prazer, buscando benefício próprio e não a glória de Deus. Observe que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Deus é exaltado. Vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Viram? Deus é glorificado. Dito está: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, nas 3 vezes que Jesus cita a palavra, Deus é glorificado. Mas o diabo diz: pula porque está escrito, mandará anjo para tomar conta de você e tal, entendeu? É uma tentativa maligna, suja do diabo de tentar enganar, também usando a palavra. Mas a maneira que ele usa, né, a sua intenção satânica, ele não confia na palavra. Não, o diabo não confia na palavra. Ele usa para enganar Jesus. Ele não quer nada com a palavra. Mas como Jesus citou a palavra, então ele usa a palavra. Inúmeras igrejas falam da palavra, mas não têm a palavra como fundamento. Eles estão em cima de supostas revelações, em cima de mentiras forjadas por mentes satânicas, mas não têm a palavra como fundamento. E graças a Deus que nós temos o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Cristo, que é a palavra de Deus revelada. Meu amado, guarde essa palavra e seja um vencedor. Vença o diabo pela fé na palavra de Deus. Ore, jejue, consagre a tua vida. Eu oro, jejuo, consagro a minha, e nós jejuaremos e consagraremos as nossas vidas. E aí o Espírito Santo, ele estará na minha vida, na tua vida, na nossa vida, e ele nos conduzirá ao deserto se for preciso, mas nós seremos mais que vencedores. Um dos evangelistas relata e diz que, terminando a tentação, vieram os anjos e o serviram. Os anjos vieram e serviram a Jesus. Meu amado, antes de nós ouvirmos um cântico, eu quero orar por você agora, tá bom? Ore. Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado por esses momentos de meditação na tua palavra, da grande vitória que tu deste ao teu Filho Jesus Cristo, e ficou relatado para o nosso ensino. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Pai querido, nos ajuda e abençoa cada ouvinte que participou ao vivo e daqueles que ainda ouvirão. Nos dá graça, nos fortalece contra o inimigo de nossas almas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu agora vou chamar uma de nossas irmãs para que ela louve o nome do Senhor. Eu quero que você fique aí, tá? Espere aí. Vamos ver aqui uma de nossas irmãs para que ela cante um cântico de louvor a Deus.
Um momento, irmãos, eu estou tentando aqui. Vamos ver aqui. Eu estou vendo. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos ver. Eu, 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 eu convidei aqui uma de nossas irmãs para cantar. Eu não sei se ela vai ter condição. Vamos ver se ela consegue uma conexão, se ela está em condição. Se não, amados, eu vou dar a bênção final e nós estaremos concluindo. Você pode me responder se você está ouvindo? Se o som, se você está me ouvindo aí, se você estiver me ouvindo, eu agradeço. Bom, amados, eu estou com dificuldade. Ah, sim. Eu estou com dificuldade aqui, mas nós vamos encerrar agora. Eu não consegui a conexão. Eu não vi o nome da irmã aqui, aí eu não consegui fazer essa conexão. Mas que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe.